Boa noite, igreja. Boa noite a quem está em casa. Boa noite, a Aline e a Luma, minha filha, minha esposa. Estou muito feliz de estar aqui, porque eu tenho um entendimento, que é uma responsabilidade, é uma missão poder falar para a igreja, falar para a noiva de Cristo. E não é a noiva de qualquer um, é a noiva de Cristo. Então, que Deus possa me usar nesta noite, que os nossos corações estejam aquecidos, diante desse frio, desse inverno da vida, como a gente tem falado, E eu não vou ler o texto todo, porque é muito grande, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 24. O texto vai ser Lucas 24, de 13 a 32. Então, para a gente ganhar tempo, quero ser bem breve, bem sucinto, bem leve, eu vou expor o sermão, e à medida que eu falar o versículo, pode colocar ali, vocês podem acompanhar também. Então, nós estamos vivendo o inverno, essa estação que eu nem vou me ater muito a explicar, porque a irmã Magécia deu uma aula aqui de inverno, então não tenho nem coragem de falar sobre o inverno, Então o inverno é frio. E a palavra de domingo de manhã também, o pastor falou sobre o inverno da alma. Olha, nem vou precisar falar do inverno da alma, mas a pergunta ou a exclamação é: quando o inverno chega? O inverno da vida, o inverno da alma, e o inverno vai chegar para todos nós, Talvez você está vivendo hoje o verão na sua vida profissional, no seu casamento, na sua profissão, nos seus negócios, no seu ministério, mas todos nós, em algum momento da vida, vamos viver o inverno. Isso não tem como escapar. Na verdade, não é nem sobre o inverno, é sobre com quem você vai estar nesse inverno. E esse texto fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. É um texto que eu gosto bastante, nunca preguei sobre ele, mas eu gosto muito desse texto. Tem muitas lições aqui para a gente. E o contexto aqui, provavelmente foi no domingo à tarde, após Jesus ter morrido, Morreu na sexta-feira, aí veio o sábado, aí ressuscitou de manhã, e esses discípulos estavam indo para Emaús, que ficava distante de Jerusalém, 11 quilômetros, nem era tão longe, mas o que a gente percebe aqui? Chegou o inverno na vida desses discípulos, eles não estavam felizes, porque Jesus morreu, o seu amigo, e começa o inverno na vida desses caras ali, e eles simplesmente saem da rota. Então o versículo 13 fala sobre isso, que os discípulos mudam de rota, não olham mais para Jerusalém. Querido, o inverno vai chegar ou você já está nele. Não saia da rota que Deus estabeleceu para você. Não mude de rota, continue no caminho. Porque nós não estamos indo para a cidade de Jerusalém, mas nós estamos indo para a Nova Jerusalém. Nós vamos morar com Jesus, e esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. E Jesus, ele se aproxima, chega nesses discípulos que estão ali caminhando, só que os discípulos não reconhecem Jesus, E Jesus, se a gente for parar e pensar em relação ao inverno, Jesus, ele pode ser representado por 3 coisas: o fogo, sua presença e sua palavra; o pão, provisão e alimento; e o vinho, alegria e contentamento. Creia, queridão, você não está sozinho. Jesus sempre vai estar conosco, a despeito do inverno que você esteja vivendo. Às vezes a gente se esquece disso, a gente entra
jornada de ser cristão e vai deixando que as coisas tomem o foco da nossa vida, a razão da nossa vida. Continue na rota, continue caminhando para Jerusalém, continue caminhando com o Senhor. E os discípulos continuam caminhando e Jesus está ali com eles, né? E a gente vê em Marcos 6,34 que Jesus ele teve compaixão daquele povo que estava com fome. Sabe, Jesus não está indiferente ao inverno que você está vivendo. Jesus não está omisso em relação a você e nem a mim. Eu vi um post essa semana, alguém colocou lá a imagem de Jesus numa queda de braço com o diabo em relação ao Covid. Infelizmente isso não tem nada a ver. Jesus não está em queda de braço com Satanás. Jesus humilhou a morte, humilhou Satanás. Em nome de Jesus, o Senhor continua no controle. Hoje o mundo vive o inverno da Covid. Jesus continua no controle. Ele continua no controle. A gente que se desespera, fica apavorado, fica triste, realmente temos até motivos para ficar triste. Não vamos pregar a teologia da felicidade, que é tudo alegria, não. Tem tristeza mesmo, tem dificuldades, tem lutas, mas tem o fogo do Senhor que aquece o nosso coração, que gera em nós esperança. É saber que em meio a esse inverno a primavera está logo ali, vai chegar, ainda que a primavera seja o céu. Ou vocês acham que a gente morre, que a gente perde para a morte? Não, queridão, eu sempre falo sobre isso, sempre. A morte nada mais é do que aquela que vai me levar até o meu Senhor, porque ela não tem mais poder sobre nós, em nome de Jesus. Às vezes um dos nossos morre, a gente fica chateado, triste, porque a gente vai perder a presença daquele que estava entre nós, mas nós perdemos ele para Jesus, aqueles que estão em Cristo. Versículo 17, diz assim, e ele, né, Jesus disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Ele pergunta aos discípulos. Queridão, os discípulos estavam ali falando, Jesus morreu, e agora? O que vai ser de nós? E no inverno da vida, da alma, a gente perde muito tempo falando dos problemas, o tempo todo. Tem pessoas que não conseguem te dar um oi, um bom dia, sem falar que está vivendo aquele problema. Mas aí você pergunta, você tem orado sobre isso? Você tem vida de oração? Eu não tenho. Pois é, investe-se muito tempo para falar do problema, da crise, do divórcio, mas não tem clamado diante do Senhor, e está tão perto, e Deus tem interesse em todas as áreas da nossa vida. Ele quer saber sobre isso. Não foi à toa que Ele nos ensinou que nós devemos orar, que em Tiago fala sobre isso, né, que a gente deve fazer conhecer a Deus as nossas petições. Então, queridão, querida, em nome de Jesus, que a gente possa falar mais para o Senhor, mais para Ele, menos para o colega. É lógico que a gente se aconselha, nós temos pastores aqui na igreja, que amam a Jesus, que vão nos dar muitos bons conselhos, mas existe um momento no inverno, que é você e Deus, que é você e Jesus, que é só você, e tem situações que ninguém vai poder te ajudar, ninguém. Dinheiro não resolve, remédio não resolve, conselhos não vão resolver, é só Jesus. E às vezes eu penso que esses problemas Deus até permite para que a gente venha conhecer mais dele, ouvir mais a sua voz, ter intimidade com ele, sabe? Atente
a isso que você está vivendo, essa dificuldade. Encha seu coração daquilo que é dos céus. Pense em coisas do reino de Deus. No nome de Jesus, que a gente possa buscar ter uma vida de oração, mas não só uma vida de quando tem problema, sabe? Eu vou empreender no negócio, aí ora pra caramba, ora, pede a Deus, mas quando o negócio está bem, não tem mais aquela vida de oração. Não espere chegar o inverno para desenvolver as disciplinas espirituais. Talvez hoje você está na primavera da vida, tudo é flores, está tudo bacana, você passou num concurso, você vai casar, você vai fazer um mestrado, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus por isso. Mas em algum momento o inverno vai chegar, e é nessa hora que aqueles que não têm intimidade com Deus vão sofrer muito mais. Quando a gente olha a história de Davi, por exemplo, Davi vê uma oportunidade única, mas Davi estava preparado. Davi não começou a lidar, agora eu vou aprender a matar urso, nada disso. Davi já sabia, Davi já fazia isso, e ninguém viu, ninguém sabia que Davi tinha essa pegada aí de matar urso, de matar leão, mas ele sabia, e ele tinha uma vida com Deus, tinha uma intimidade com Deus, tanto é que ele fala que todos iriam saber que havia Deus em Israel. Isso é a palavra de quem tem intimidade com Deus. Versículo 18, caminhando no texto, fala assim: e respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabeis das coisas que nela têm sucedido? O tempo todo eles só pensavam nisso, só estavam pensando na morte de Jesus, somente isso. Eles esqueceram que Jesus prometeu que iria voltar, porque se atentaram ao fato de Jesus ter morrido. E, querido, como eu já falei antes, o inverno pode até nos matar, pode até ser que aquilo que você ouviu do médico, aquele diagnóstico que ninguém quer ouvir, pode até te matar, mas os seus olhos precisam estar naquele que ressuscitou, e Jesus ressuscitou para que você e eu tivéssemos a oportunidade de viver a vida eterna. Às vezes a gente vai caminhando no Evangelho, a gente acha que isso é um assunto para novo convertido, aí a gente está um tempão na igreja, e os nossos planos são só aqui na terra, ninguém faz planos para a eternidade, e não está errado em fazer planos aqui na terra, de forma alguma, mas você vai ressuscitar junto com todos naquele grande dia. Isso tem que ser a coisa que mais reverbera na minha vida, todos os dias, porque se eu sou entregue à morte todos os dias, a qualquer momento eu posso sucumbir. E em relação à pandemia, já morria gente antes, 60 mil pessoas morriam no Brasil, morreram em 2019 e não tinha pandemia, ou seja, em algum momento nós vamos sucumbir à morte. Mas essa palavra não é para te entristecer não, pelo contrário, é para motivar você, lembrar você que Jesus ressuscitou, que não é só na música, que não é só na canção, mas isso é real, é viver debaixo dessa palavra: o meu Senhor ressuscitou, e eu vou ressuscitar, e nada se compara à eternidade. Uma vida longa, próspera, feliz nessa terra, é ínfima diante de viver, de olhar o Senhor, de contemplar, de ver a sua glória durante toda a eternidade, e Ele sustenta essa eternidade. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Versículo 19: e ele lhes perguntou: quais? E lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os discípulos sabiam quem era Jesus, eles sabiam, e mesmo assim eles não foram para Jerusalém e simplesmente sucumbiram ali à tristeza. Em nome de Jesus, querido,
Nós precisamos dar uma resposta ao Senhor. Nós o conhecemos, nós já não ouvimos mais só falar dele, agora a gente está caminhando com ele. É verdade? Quantas palavras a gente ouve aqui sobre Jesus, sobre o que ele fez? A gente dá tanta bola para os problemas e se esquece do nosso Senhor, que a gente não fique no discurso e só fique, sei, Jesus é bom, ele é maravilhoso. Mas ele é poderoso. Tem muito problema, muita dificuldade. O inverno tem me machucado, está muito rigoroso, mas eu posso ver que a primavera vai chegar, e quem garante, quem sustenta tanto o inverno quanto a primavera é o Senhor, é Ele, o Todo-Poderoso. No nome de Jesus, querido, que essa palavra não saia da sua boca, não cesse em sua boca. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus contra o divórcio, contra o Covid, contra o desemprego. Há poder no nome de Jesus. Nós não estamos servindo a um garoto, a um menino, a um inconsequente, não. Nós estamos servindo ao Senhor, aquele que abriu mão da sua glória, e olha que a gente nem merece, mas Ele fez. No nome de Jesus, que o Senhor possa estar o tempo todo sendo lembrado por nós, em tudo que formos fazer, que o nosso coração esteja pegando fogo por Ele, no meu trabalho, no ônibus, no táxi, no Uber, na caminhada de manhã, lá no mestrado, onde você estiver, que seu coração queime por Jesus. Não permita, querido, que o inverno venha desfocar a sua visão de quem é Jesus, porque é tudo sobre Jesus. A escritura toda, a palavra de ponta a ponta é sobre Ele, é sobre o que Ele fez, não é sobre o que eu estou vivendo, não é sobre as minhas dificuldades. Versículo 21 diz assim: e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, ou seja, frustrados, os planos, aquilo que eles queriam foi frustrado, e às vezes nós estamos diante da frustração, quando os seus planos não dão certo, quando você não consegue aquele emprego dos seus sonhos, quando você não consegue alcançar algum objetivo. E aí, quando esse inverno chega, o que nós vamos fazer? Vamos ficar reclamando? Em 2016, no verão de 2016, eu recebi uma notícia muito, muito maravilhosa. A Aline estava grávida. Aí veio o verão, pô, que maneiro, né? Fevereiro, ficamos em casa, está grávida, que legal. A gente tinha acabado de mudar aqui para Itaboraí, estávamos vivendo o verão, o calor, a novidade, que maneiro, você pai, aquela coisa toda, planejamos tudo direitinho. Aí veio passando o tempo, e eu estava pensando nisso ontem, eu nem tinha me atentado a isso. O inverno chegou, a Aline fez 5 meses e alguns dias de gravidez, e começa o inverno nas nossas vidas. Aí nós vamos, a Aline tem uma gravidez, tem um parto de emergência, uma loucura danada, um corre-corre danado, e a gente chega naquele hospital, e o inverno cada vez mais tenso. 5 meses, imagina uma criança de 5 meses e 15 dias, 575 gramas, a Lavínia nasceu com 575 gramas, eu acho que eu nem como uma quantidade de comida tão pouco assim, um peso tão pequeno. E agora, o inverno chegou, oração, clama daqui, clama dali, um monte de grupo pedindo a Deus, e aí depois, alguns dias, a coisa piora ainda mais, né? Aí foi terrível. Aí eu me vejo diante da segunda parte do inverno, um caixão branco, uma frustração, as pessoas frustradas, tristes, porque Deus não respondeu, porque Deus não fez o milagre.
Eu ali, minha esposa destruída, eu sem saber o que pensar, sabe? Diante de um povo que estava ali bravo, com a cara triste, chateada. E agora? E eu lembro que aí eu fui dar uma palavra ainda lá no velório, né? E eu lembro que eu falei que Deus continuava sendo bom. Ele continua sendo bom. Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, mesmo quando Ele não nos dá aquilo que a gente quer. Não é porque Ele não tem competência, mas porque Ele é soberano, e Ele não nos deve nada, e mesmo não nos devendo nada, Ele se interessa por gente igual a gente, pecadores e falhos. E interessante que aí depois continuou o inverno. Eu achei que ia acabar ali. Aí vem depressão da esposa, a esposa triste, machucada, você ali. E agora, Senhor? Nada. E você ora e Deus não responde. Na verdade, Deus responde, mas Ele responde o que Ele quer falar e não às vezes o que você quer ouvir. E aborto espontâneo, depois uma outra gravidez, quase morreu. A Aline perdeu uma trompa, não pode ter filhos. Aí você ouve isso de uma médica, e o inverno continua, e a primavera nem cheiro dela, né? Mas aí na primavera de 2019, Deus começa a mudar a nossa história. Ele começa a revelar quem Ele é, e me mostrar que Ele, o tempo todo, no caminho de Emaús da minha vida, do deserto, Ele estava presente. E eu fui aprendendo, e chega a boa notícia, Deus abençoa a nossa vida, né, através, né, de uma outra barriga, e a Luma nasce no dia 27 de dezembro, 6 dias depois que começou o verão. Então, queridos, esse é o nosso Deus. Ele faz, Ele é poderoso, a despeito de tudo que você está vivendo. Provavelmente você que está em casa também esteja vivendo algum problema, ou quando você viver, lembre-se dessa palavra: o inverno vai acabar, tem primavera chegando, para a glória de Jesus. E quando ela chegar, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle, exalte o nome de Jesus. Que como eu aprendi com o Renan, eu sou pai da Lavínia também. Eu achava que não, mas eu sou pai da Lavínia, e um dia isso vai acabar, esse tempo aqui na terra vai acabar, e tudo vai ser um passado. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus venha aquecer o seu coração, nesse inverno que talvez você esteja vivendo. E tem jeito, tem primavera, tem pão, tem vinho, tem a companhia, e Deus se revela de muitas formas. A Bíblia diz que Ele é multiforme e graça. Eu lembro que quando a gente estava vivendo o pior momento do luto, teve uma irmã que levou para a gente um bolo de batata, um negócio assim muito interessante, mas foi assim, uma coisa que a gente se sentiu abraçado, sabe? Porque a gente, naquele momento, a gente não precisava ouvir assim: não, Rodrigo, fica tranquilo, Deus está no controle. Olha, isso é a pior frase que você fala para alguém que perde um ente querido. Abraça ele, fala: ó, estou contigo, se precisar de mim. Porque nessa hora você não consegue pensar que Deus está no controle, porque você questiona: mas se está no controle, por que descontrolou? Você está até contribuindo para uma pregação errada, que o Evangelho tem problema, tem muita dificuldade. Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus, o Evangelho tem dificuldade, tem luta, e a igreja tem problema. Mas como eu costumo dizer, o lugar bom é a igreja, o lugar bom de estar é na igreja, e tudo que Deus vai fazer na terra e faz é através da igreja. Por isso que a gente tem que ficar aqui na igreja, caminhando junto. Está mal, está triste, vamos caminhar junto, para a glória de Jesus. Versículo 27,
E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Ou seja, Jesus começa a fazer uma revisão com os discípulos, esses 2 discípulos, a lembrá-los do que foi prometido. Querido, continue se alimentando da palavra, continue se alimentando. Olha, Jesus é poderosíssimo, poderia fazer um milagre ali na hora e os caras lembraram: é você, é Jesus. Não, ele pegou a palavra. Isso está me mostrando alguma coisa, isso tem que me ensinar alguma coisa. A palavra. Leia a Bíblia. Parece algo clichê de falar para crente, mas a gente precisa ler mais a Bíblia. Muitas respostas que a gente quer e não tem, é porque esse livro aqui, não tem sido aberto dentro das nossas casas. Não tem outro evangelho. Ele está aqui, é esse aqui. Há 2000 e poucos anos, pessoas estão morrendo morreram para que chegasse até nós, já para a gente ler, se alimentar dessa palavra. Uma vez, eu estava muito mal mesmo, e eu li o Salmo 23, olha, eu li num dia, provavelmente umas 30 vezes, aí eu te pergunto, ou você me pergunta, mas mudou o quê? Olha, o problema continuou, mas eu mudei, comecei a perceber coisas, principalmente o verso 6, que diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor. Falei, é isso, tem bondade para mim, tem misericórdia para mim, a despeito dos problemas e dificuldades. Os problemas continuaram, mas o Rodrigo, que estava enfrentando o problema, era outro, sabe? E essa palavra que usam muito aí, né? Empodera você, é a palavra de Deus, é o quanto você consome da Bíblia. Se ela é um alimento, não é verdade? Ninguém aqui come só uma vez por semana. Vamos todo mundo almoçar só domingo. Chega segunda-feira, você está maluco de fome. Isso é um fato. Então, queridão, a palavra de Deus é a mesma coisa. A mesma coisa. As Escrituras, porque esse livro é sobre Jesus. A nossa esperança está em Jesus. E caminhando para o final, versículo 32 diz: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Quer ouvir a voz de Deus, querido? Abra sua Bíblia, seu coração vai pegar fogo. As verdades que estão na Bíblia. Talvez você venha para um culto com uma expectativa, hoje eu estou com uma expectativa muito boa do culto, mas qual a expectativa que Deus tem de você para este culto? O que Deus pode esperar do Rodrigo para o culto? Porque ele está sempre aqui, ele é invocado aqui, ele é exaltado aqui. Então, querido, em nome de Jesus, ele é tudo o que você precisa, seja o que for que você esteja vivendo. Ele é o Consolador, Ele é o autor da vida, Ele é o bom pastor, Ele é a porta das ovelhas, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o pão da vida, o Alfa, o Ômega, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o caminho e a verdade, a vida, o sustentador da igreja, Ele é o guerreiro, Ele é o Rei dos reis. Esse é o nosso Jesus, querido, esse é o nosso Senhor, a despeito das dificuldades, das lutas, esse é o nosso Jesus. E nessa noite nós temos que dar uma resposta. Eu não sei qual a resposta que você vai dar para esse sermão tão rápido, tão direto. Espero que eu tenha sido muito objetivo e claro. É tudo sobre Jesus, é Ele. Entenda, os céus proclamam a glória dEle. É tudo sobre Jesus. Não é sobre os seus problemas, não é sobre o inverno que você vive, não é sobre a sua luta. Jesus é maior do que os seus problemas. Jesus é maior do que o Covid, do que o câncer. Ele é maior do que as crises, do que o comunismo. Ele é maior do que os profetas.
Ele é maior do que qualquer crise financeira que você esteja vivendo. Ele é o Senhor, Ele venceu. Louvado seja o nome de Jesus, querido. Que o seu coração pegue fogo por Ele, por amor a Ele, porque Ele não tinha obrigação nenhuma de morrer por você e por mim, porque ninguém aqui merece. Ele nos justificou, querido, em nome de Jesus. Chega desse discurso derrotista da mídia, do que for. Tem problema? Tem problema, é verdade, mas o meu Deus, o nosso Jesus é maior do que todos os problemas. Eu quero te convidar a ficar em pé, nós vamos louvar o Senhor, em nome de Jesus. Eu te convido a orar e dar uma resposta para esse sermão. Aproveite esse momento do cântico.